Bastidores, os bastidores. É o Behind the Scenes. Mas gravar e não tem que viajar lá. É bastidores. Assim. É deixar assim aí, antes do coloca assim, só filmando a galera. Tem que chamar a galera. Tá filmando já? Tá, pô. O problema é que isso vai sair como? Tá saindo legal. Tá massa, tá bonito, tá bonito. Puxa, corta o áudio. Esse aí tem o segredo. Dá um giro na câmera. Um giro? Sandra, Alexandre. Pegada. Começar dos behind the scenes das pessoas. Não sei não. O público. De público aqui no auditório do DF. Pra quem tá saindo Vamos começar, né? Então, boa tarde a todos. Então, bem-vindos a mais um colóquio do departamento. O colóquio de hoje vai ser ministrado pelo professor Daniel Felinto. E eu gostaria de convidar o professor Tabosa, então, para fazer a introdução do professor Daniel. Ok. Bom, o Felipe acabou de pedir essa apresentação, já que ele está envolvido aí com mais um projeto. Mas é isso, para mim é uma satisfação, né, de apresentar o Daniel Felinto. O Daniel Felinto, né, para usar uma linguagem assim mais orgânica, ele é fruto da casa. Ele terminou, fez graduação, mestrado e doutorado, né, aqui no departamento, orientado pela professora Sandra. Terminou acho que em 2002, não é isso? E a partir daí ele foi então para a USP, né, lá para o grupo do Paulo Vicente Wagner, onde ele fez um período de pós-doutorado. E depois então foi para o Caltech, onde ele realmente começou a trabalhar nessa parte de ótica, né, quântica em sistemas atômicos. E, né, de volta após o doutorado, ele voltou aqui para o departamento, né, acho que foi contratado em 2006. E desde então o Daniel realmente vem implementando aqui no departamento, nessa área de ótica e informação quântica, né, e é dele, ou seja, né, é do laboratório dele, eu diria, o primeiro resultado, né, onde realmente se demonstra experimentalmente emaranhamento, né, esse ingrediente tão misterioso da mecânica quântica em sistemas atômicos. Então, realmente, né, trouxe, né, uma área nova, né, de fronteira aqui para o departamento, e ele vai falar um pouco disso hoje. Então, obrigado, Tabosa, pela introdução e também aqui pela oportunidade de dar esse colóquio para vocês. Bem, quando eu montei, né, o resumo para o colóquio, né, eu, na verdade,
foquei nos últimos resultados do laboratório, porque atualmente tem passado por um período bem interessante, né? Está tirando realmente os primeiros resultados originais do laboratório de redes quânticas. Mas eu também percebi que, apesar de eu trabalhar nesse problema aí há cerca de 15 anos, eu acho que faltou ainda dar um coloque que eu contextualizasse de uma forma mais geral o problema. Então, no final das contas, eu mudei um pouco o foco, vou falar de tudo que estava no resumo, mas vai ser de uma forma mais rápida, né? Então o colóquio vai ser realmente bastante coloquial, não vou entrar tanto nos detalhes técnicos, vou ficar mais focado em discutir o problema mais geral por trás dessa questão, né? Eu estou chamando aí de sistemas quânticos fechados e dessa natureza coerente da emissão espontânea. Eu vou começar a introdução com uma digressão bem geral, mas vocês vão entender depois, no meio do seminário, por que é que eu comecei tão longe. Então vamos lá. Vamos começar só chamar a atenção de alguns pontos que a gente acha batido ou bem estabelecido. Né? Primeiro, o que é que a gente considera um paradigma científico, né? Ou seja, é simplesmente um conjunto aí de conceitos e práticas, né? Que define uma certa disciplina científica um certo tempo, né? Num período de tempo. Então é uma coisa bem geral, mas é interessante esse conceito de paradigma, porque ele engloba não somente, digamos assim, os experimentos que você fez, mas a perspectiva de novos experimentos. Então é como você entende que são os problemas interessantes e que são as formas de você abordar esses problemas. Então, só chamar a atenção que seria um paradigma atual, esse a mecânica quântica, ela fornece as teorias mais fundamentais para o universo. Então isso seria um paradigma, a gente pensa dessa forma quando vai abordar vários problemas. E obviamente tem uma base, né? Uma base, são dois pontos que eu acho importantes, né? Um ponto bem global, né? Primeiro, um enorme sucesso em testes experimentais. Se não houvesse esse enorme sucesso, não teria uma força tão grande, né? Essa afirmação. E não só isso, né? Existe já toda uma revolução tecnológica, né? Associada à aplicação da teoria, né? Ao estado sólido, que basicamente mudou a vida da nossa sociedade, né? Então, ela é realmente uma revolução científica completa, né? Na forma como você entende os resultados experimentais e também na forma como você tem esse feedback e gerando novas tecnologias. Né? Qual é o problema, né? O problema, se é que há um problema, é que realmente tem vários aspectos. Na descrição de mundo aí da mecânica quântica, ela tem um certo conflito com a forma como a gente percebe a realidade. Né? Então isso foi destacado desde o início da mecânica quântica, né? E se colocou essa certa dicotomia, né? Que seria um mundo quântico versus um certo mundo clássico. Né? E aí tem uma longa discussão sobre essa transição, nessa fronteira entre descrição quântica e descrição clássica, né? Ou a emergência, né, desse mundo clássico. E a maior parte dessa plateia aqui, ela já lidou com mecânica quântica antes, né? Então ela entende esse problema. Ou seja, você não tem essa questão de trajetórias que seguem paralelo no mundo real, né? Você sempre vê coisas bem mais definidas, né? Enquanto que existem essas possibilidades na descrição do formalismo da mecânica quântica. Né? Então isso é uma longa discussão, né? E eu acho que tem uma consequência secundária disso, né? Que é realmente limitar uma aplicação mais ampla, né, da mecânica quântica, né? Ou como se você achasse que a mecânica quântica ela é necessária para estudar apenas alguns domínios da fenomenologia e outros domínios você poderia utilizar, né, o formalismo clássico, um formalismo diferente da mecânica quântica. Então, aqui eu vou colocar só a minha visão pessoal aí do problema. Eu acho que esse problema da percepção macroscópica realmente é subjetivo, e eu acho que isso muda realmente com o tempo. Mas eu acho que o problema real não é esse. Né? O problema real é a complexidade da mecânica quântica. A complexidade da mecânica quântica, ela realmente cria essa resistência para aplicar ela de uma forma mais ampla. E aí eu vou só voltar a outro princípio
princípio importante para a ciência, que seria essa navalha de Ockham, né? Seria esse princípio de simplicidade, né? Ou seja, quando você tem duas teorias, né? E as duas, né? Elas competem, né? Mas elas levam exatamente a mesma predição, a gente deveria, então, manter a mais simples. Okay? Então, isso é razoável, isso é importantíssimo, esse princípio na ciência, porque sem isso você podia fabricar quantas teorias você quisesse. Era só surgir um dado novo, você aumentava a sua teoria, botava mais uma hipótese e sempre explicava qualquer coisa. Mas você minimizar o número de hipóteses é importante para você convergir para uma teoria só. Mas o problema é que, eu vou voltar a esse ponto, a teoria quântica ela é complexa. Em que sentido? No sentido de que, para experimentos individuais, né, um tratamento completo, né, baseado na mecânica quântica, não é comumente a teoria mais simples. Normalmente, você olha um experimento individual, comumente um tratamento parcial, usando parcialmente mecânica quântica, ou alguma analogia clássica, muitas vezes, né, resolve o seu problema. Realmente a teoria quântica ela é obrigatória, ou seja, ela se transforma na mais simples quando você considera um conjunto grande de experimentos, né? E você tenta amarrar todo mundo, aí realmente a mecânica quântica se impõe, né? Ora, então, o problema é que então, existe esse conflito, né, entre aplicar uma teoria mais complexa, né, mas que está de acordo com esse paradigma, como a gente acha que o mundo deveria funcionar, ou aplicar essa navalha de Ockham nos experimentos individuais, né? Então, vou colocar umas metas aqui ambiciosas nesse colóquio, né? Eu quero, pelo menos, oferecer aí um vislumbre, né, do que é deixado de fora quando a gente resolve não aplicar a teoria quântica completa. E, obviamente, quero explicar aí o trabalho aí nesse laboratório que eu montei, né, já está funcionando, né, de redes quânticas, como é que ele se incorpora aí nessa discussão. Ficou bem conhecido. Envolve um aspecto muito relevante atual é o problema, vamos dizer, da mecânica quântica, assim, a mecânica quântica é um sistema não relativista ou relativista. E aí o negócio enrola muito, porque aí você faz um paralelo com a gravidade, então quando bota nesse grande cenário de tecnologia, até o tempo está sendo colocado por esses mapas, como sendo até a origem na correlação eletrônica, uma correlação de partículas. Então o problema também aí se desenvolve esse sentido mais amplo. Na verdade, o que eu coloquei aqui, você substituir relatividade por mecânica quântica também funciona. Porque a relatividade também, você pode usar tudo a relatividade, não a física newtoniana. E você pode restringir, usar a relatividade só em algumas situações. Mas é isso que eu vou chamar a atenção. Quer dizer, eu vou focar na mecânica quântica em si, porque é o trabalho. Mas eu estou entendendo. Já tem como você botar quântica lá, já enrola. Já enrola mais ainda. Mas deixa eu só chamar a atenção aqui, então. Primeiro, o que é que eu estou chamando de fechar um sistema quântico? Vai chamar a atenção, primeiro, que o tratamento usual de mecânica quântica é você tratar sistemas isolados. Isso que você descreve com a sua função de onda, né? Então, é isso que você vai encontrar no Sakurai, tipicamente, né? Sakurai e outros livros de mecânica quântica básica, né? Então, a gente aprende depois, né, que você precisa generalizar isso, né? E uma abordagem mais realista é considerar que o seu sistema não é verdadeiramente isolado. Ele, na verdade, é aberto, de alguma forma, tá certo? Por quê? Porque ele está em contato com alguma coisa, que eu chamo de reservatório aqui, mas se você tiver alguma ideia mais exata do que é reservatório, você pode colocar aqui resto do universo, tá certo? Ele conecta com outros sistemas que não necessariamente se conhecem. E a forma de lidar com esse problema, então, é introduzir aí uma matriz de densidade, e você vai passar a descrever uma mistura estatística com elementos de mecânica quântica, obviamente, né? Mas você vai passar a usar equações mestras, né, ao invés da equação de Schrödinger, exatamente, ou de alguma equação
venha diretamente da mecânica quântica. Então, o que eu estou chamando a atenção é que onde é que entra o paradigma? O paradigma entra em, né, assumir, né, que é até mais realista, se você resolve tratar tudo usando a mecânica quântica. Aí você volta a considerar o psi. Só que qual é o problema com essa abordagem? O problema é que esse problema aqui, especificamente, do meu ponto de vista, ele é intrinsecamente multipartite. Essa questão dos sistemas multipartites começou a ser melhor sistematizada nas últimas décadas, né, dentro do problema geral aí da informação quântica. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você pode quantizar o reservatório em contato com o seu sistema, mas se você só fizer perguntas ao sistema individual, né, ou seja, se você endereçar o seu sistema em contato com outros, mas você não endereçar o reservatório, você pode ter efeitos em cima do sistema individual devido à quantização do reservatório, mas você não vai estar captando, né, a imagem completa. Né? A imagem mais geral, ela sempre ocorre quando você vai fazer experimentos que endereçam todos os sistemas que interagem, não algum sistema isolado. Né? Então esse é o problema que eu estou colocando. Né? Eu vou chamar a atenção que a emissão espontânea é um ótimo problema para discutir isso. E primeiro, vamos lembrar, né? Isso aqui é um fenômeno ubíquo, está em todo lugar, vou fazer essa palavra voltar a usar. Basicamente é a luz que a gente vê, né? Emissão espontânea, ela é um fenômeno realmente muito comum. Mas, apesar disso, uma modelagem, né, que chegou mais próximo, quer dizer, que começou a chegar realmente numa explicação física razoável para a emissão espontânea, foi a partir aqui do átomo de Bohr, né, em 1913, quando ele começou a introduzir o primeiro modelo da quantização do átomo, percebeu que era necessário assumir então, esses saltos quânticos. Né? Ou seja, veja, havia teorias anteriores, né? Você tem um átomo de Lorentz, que você assume que o átomo, por alguma razão, tem alguma frequência de oscilação, e você vê então uma onda que oscila perto daquela frequência, isso excita o átomo. Mas é importante perceber que a intuição aqui de Bohr, né, foi bem mais longe. Ele percebeu que isso não é uma oscilação do átomo. Certo? É, na verdade, um salto entre dois estados de oscilação, se você quiser entender assim. Por que ele salta? O Bohr não saberia dizer, né? Quando ele começou a usar essa nomenclatura de emissão espontânea, é espontânea no sentido de sem causa. Né? Então, por quê? Porque não dava para perceber qual seja a causa dele passar por esse salto. Né? Ele apenas assumiu que teria esse salto. Teve Einstein contribuiu muito, né, para esse problema, nessa primeira etapa da mecânica quântica, né, para o problema da emissão espontânea. Né? Mas eu vou destacar principalmente o fato que ele chamou a atenção quando você quantiza, né, os pacotes de energia saindo do átomo. Isso tem que levar a uma quantização do momento também. E isso gera necessariamente recuo no átomo. Ele já percebeu, em 1917, você tem uma componente mecânica no processo de emissão espontânea que é indissociável do processo. Bem, mas realmente o grande salto foi Dirac, ou seja, veja, nesse meio do caminho aqui entre Bohr e Dirac, teve todo o tratamento de Schrödinger, do átomo de hidrogênio. Veja que melhorou-se muito o modelo do átomo, mas não se mexeu no modelo do salto quântico. Por quê? Porque para modelar a emissão espontânea foi realmente necessário quantizar, né, o campo eletromagnético. Então você teve que entrar em eletromecânica quântica. Então Dirac trouxe essa primeira teoria, né, que calcula a taxa de emissão espontânea, né, e mostrou então que você tem essa interação com módulos do vácuo. Né? Ou seja, na hora que você quantiza o campo eletromagnético, você quantiza, né, em módulos tipo oscilador harmônico, e você fica com aquela energia, né, do ponto zero, né? Ou seja, sem nenhum quanto de excitação extra, você tem aquele metade de quanto por módulo. Né? Então, quando você quantiza todos os módulos do campo eletromagnético, você fica, então, considerando o átomo embebido
nesse mar de flutuações, digamos assim, de vácuo. O passo fundamental dado por Dirac, mas a teoria final usada, né, ela foi logo depois, né, fechada e formalizada por Vasco Wigner, né, na década de 30. Né. Seguindo esse princípio, né, eu vou só passar rapidamente aqui na teoria de Vasco Wigner, né, do ponto de vista qualitativo, né, obviamente. Né. Veja que o que é considerado? Considerado um ato inicialmente do estado excitado. Né. Só que agora, por que é que ele cai? Aí, como é que você vai fazer ele, de repente, começar a mostrar aquele efeito de cair espontaneamente? Ele considerou então esse vácuo quantizado lá, da teoria do Dirac, né, e a partir daí, quando você trata a evolução no tempo do átomo sujeito a esses modos de vácuo, né, o que é que eu estou considerando aqui esse vácuo quantizado? Você pode imaginar como um banho, né? Banda larga, de ondas planas, né? Mas que podem chegar aí a partir de qualquer direção, nesse estado aí de mínima energia. Né? A partir da interação coerente, né, desses modos do vácuo com o átomo no estado excitado, ele obtinha então um decaimento do estado fundamental, que é exponencial, irreversível, com as taxas observadas experimentalmente, ou seja, ótimo. Então, veja que quão importante é esse problema. Eu falei que você pode considerar o seu sistema como aberto, e aí você vai começar a ter uma matriz de densidade, né? Você vai começar a ter um estado misto. Né? E veja que aqui surge, então, um processo irreversível, a partir de uma interação, né, coerente, né, da mecânica quântica. Só que aparece essa irreversibilidade porque você está, então, sendo atuado por esse reservatório de uma banda muito larga. Mas parece simples, mas tem um problema aí. O problema é que essa não é a história completa. Por quê? Porque vamos supor que você chegou aqui nesse estado final. Esse estado final, na verdade, tem mais coisas. Por quê? Porque ele pode ser o estado final depois que o átomo emitiu um fóton em uma certa direção, e com isso ele recebeu um recuo na direção contrária. Mas ele pode ter emitido na outra direção e recebido um recuo correspondente do outro lado. E assim, sucessivamente. Esse estado final do átomo, emitindo um fóton, ele é uma coisa mais esquisita do que a gente costuma pensar. Então, na verdade, isso aqui é um estado altamente emaranhado entre átomo e luz. E é isso que eu chamo a atenção da teoria quântica ser complexa. Porque ela é uma complexidade na base. Né? Isso aqui é complicado você carregar essa complexidade quando você vai lidar com outros problemas. Então, por isso, tipicamente, você vai tentar, de alguma forma, simplificar o tratamento para não carregar, né, todos esses graus de liberdade que, de repente, vão se emaranhando no seu sistema. Veja, a gente tem que chamar a atenção aqui, né? A teoria das cobrinhas é de 1930, né? Eu estou falando de estados altamente emaranhados, numa época que isso não tinha nenhum problema, na verdade, ainda não tinha nenhuma discussão sobre emaranhamento quântico. Mas ele sabia que fazia uma média, né? Em alguma média. Não, mas a teoria de Wigner, ela é boa, veja, o que é muito bem definido é como ele cai do estado excitado. Aí é exponencial, irreversível. Se você não perguntar para onde ele vai, não tem problema nenhum. A amplitude de probabilidade do estado excitado cai exponencialmente. Só tem um estado que ele está caindo. Agora, para onde ele vai, é o problema. Né? Mas vamos lá, aqui, desde 1935, foi o artigo do Einstein, em que ele, então, pergunta aí, pode a descrição da mecânica quântica da realidade física ser considerada completa? Então, qual é o problema que ele coloca? Ele coloca que estágios de superposição envolvendo partículas distantes, que são permitidos pela mecânica quântica, contradiz nossas noções intuitivas de localidade e causalidade. Okay? Então isso aí foi muito forte. Né? Na verdade, com isso, né, ele basicamente revelou, né, eu vou dizer assim, uma consequência aqui escondida, eu estou dizendo talvez não desejada da mecânica quântica, que era o emaranhamento quântico.
Ele chamou a atenção que a mecânica quântica, ela tinha isso embutido, né? Eu chamei a atenção, eu faço bem, você já podia chegar nisso rapidamente. Só que o problema com isso foi colocado por Einstein. Bem, eu gosto de dar uma outra como é que é, análise desse artigo do Einstein, que ele quis dizer basicamente, não nos engane com princípios de correspondência. A teoria quântica é mais estranha do que isso. Por quê? Você tem que colocar esse artigo dentro do contexto, da discussão dele com Bohr, né? Que tentava sempre acomodar, né, a interpretação da mecânica quântica em termos de princípios de correspondência, como se a gente não conseguisse ter uma visão, né, tão apropriada do estado microscópico, porque nossa mente foi criada para entender estados macroscópicos. E aí você precisava fazer essa transição para um estado macroscópico para você ter uma correspondência com a sua percepção. Então esse artigo de Einstein foi muito importante, e conceitualmente ele chamou a atenção que o problema não é essa percepção macroscópica. A mecânica quântica, ela tem problemas com a noção de causalidade, ou localidade. Na verdade é o mesmo problema, que é você admitir efeitos que poderiam, em princípio, transitar por distâncias separadas do espaço. Ou seja, em princípio você não poderia nem dizer qual foi o evento que aconteceu primeiro, você teria uma influência no outro. Então esse aqui realmente foi um ponto muito importante conceitualmente, para realmente chamar a atenção desse problema crucial. Isso aí continuou, né? Foram décadas. Na verdade, na época de Einstein, o problema não era bem tão complicado assim, porque ele poderia assumir, por exemplo, que a mecânica quântica não estava completa, né? Ele poderia dizer, porque está faltando alguma coisa que eu não sei sobre o sistema, mas que, na verdade, a coisa é determinística. Eu só não conheço tudo. Demorou-se algumas décadas, né? Mas realmente se formular, esse problema ganhou um nome, né? Um problema das variáveis escondidas, que as pessoas não conheciam, que transformavam a mecânica quântica em probabilística, né? Mas eu acho que realmente o Bell conseguiu captar bem esse problema, né? Quando ele colocou o problema da localidade, da causalidade, ele mostrou que isso é um problema, na verdade, de independência de resultados, né? Com relação a um setup. Você tem independência de resultados que você tem em um determinado sítio, com relação a um setup experimental muito distante. Então, um setup experimental muito distante, o sistema físico emaranhado podem estar conectados de várias formas. Mas os setups que você está sondando, usando para sondar o sistema, esse você pode garantir a independência. Então, os resultados das suas medidas deveriam ser independentes disso. Aí é onde entra esse problema de localidade e causalidade. E quando eu vou falar desse problema aqui, eu vou usar, na verdade, uma versão mais particular desses testes, né, propostos por Bell, que são a versão para estados de polarização. Eles foram introduzidos um pouco depois, então esse aqui é de 66, esses testes aqui são de 69, então eles foram usados desigualdades CH-SH, né, Clauser, Horn, Shimon e Holt. E eu vou formular todas essas desigualdades de Bell em termos dessa desigualdade. Ou seja, em termos dessa desigualdade, essa frase aqui, essa independência dos resultados com relação ao aparato de medida distantes entre si, ele ganha a forma de um parâmetro de Bell, um certo parâmetro, que tem que assumir um valor menor ou igual que 2. E o que o Bell mostrou é que a mecânica quântica permite valores acima de 2. Então ele conseguiu isolar aquele problema percebido por Einstein numa quantidade fisicamente mensurável e que você consegue definir, então, que a mecânica quântica realmente, aquilo ali acontece realmente. Bem, aqui tem uma longa história, né, nas medidas dessas desigualdades de Bell. Mas só chamando a atenção que quando você diz, ok, eu chego num estado emaranhado, e daí, como é que você aborda esse problema? Então, para você, isso aqui é o início de você conseguir quantificar, você conseguir abordar esse tipo de questão. Então, não vou colocar a história disso, vou focar na emissão espontânea, né? Eu vou focar num experimento específico, que eu acho particularmente bonitinho, em que você vai ver emaranhamento, esse emaranhamento entre a luz e os átomos, no processo de emissão espontânea, de uma forma bem direta. Isso aqui é um experimento do Chris Monroe, em íons, né? E, basicamente, o que
que ele tem aqui é um processo em que, quando ele excita, né, esse íon, ele excita com um estado excitado. Quando ele decai espontaneamente, ele pode decair com duas polarizações distintas. Então, a luz, né, o átomo vai ficar com a determinação do estado final, né, associado com a determinação do estado final da luz. Okay? Os dois estados ficam acoplados. É uma versão bem menor daquele problema que eu coloquei nos GeoGebras externos. Okay? Você tem duas possibilidades. Né? Se você tiver essa polarização na luz, você vem para esse estado. Se tiver essa polarização, você vem para esse. Então, esse tipo de processo, né, já permite, né, você abordar uma desigualdade daquele tipo, né, uma desigualdade de Bell, entre a luz, né, que é emitida pelo átomo, e uma medida do estado de polarização do átomo. Então, quando você faz isso, você mede aí o seu S, né, maior do que 2, indicando aí a famosa violação de desigualdade de Bell. Então, isso é somente um exemplo. Tem muitos experimentos desse tipo, em que você mostra, então, que realmente, aí, no processo de emissão espontânea, você sempre vai ter um emaranhamento quântico entre o sistema material e a luz. Né? Para ser um pouco mais específico, né, eu vou agora entrar um pouco mais em detalhe com relação a qual é a nossa abordagem, né, para a interação átomo-luz no vácuo, tentando mapear naquele problema do sistema quântico fechado. Nesse problema, você pode pensar, né, essa interação coerente da luz, uma luz que está excitando o sistema atômico, com átomos isolados. Isso aqui seria o seu sistema isolado. Essa seria uma dinâmica que você consegue descrever bem usando a mecânica quântica usual. Né? E aí você passa para essa visão, para essa abordagem mais realista, que é considerar uma descoerência devido à emissão espontânea. Okay? E isso leva você a uma tangencialidade e você chega a umas equações chamadas equações de Bloch. São as equações mestras que descrevem a evolução do sistema melhor do que aquele do sistema isolado. Essas equações de Bloch são muito interessantes porque elas permitem você introduzir a dinâmica coerente que vem da mecânica quântica junto com uma série de processos de relaxação incoerentes. Veja, essa abordagem é muito geral, ela não se restringe, né, a um sistema, a emissão espontânea simplesmente. Você, na verdade, ela se aplica a basicamente um sistema de níveis discretos, né, interagindo com o campo eletromagnético, no geral. Né? Então ela se aplica desde a ressonância magnética nuclear, quando ela foi criada, né, na verdade, nesse contexto, até a óptica. Né? Então, esses processos incoerentes podem ser muito gerais. E outros processos, isso aí vai embora. Né? Mas esses decaimentos aqui podem ser coisas assim, as mais variadas, né? Pode ser colisão com N coisas, pode ser vários processos de acoplamento. Então, por exemplo, imagine que isso aí, ressonância magnética nuclear, você está sondando uma molécula no meio aquoso, o que é que você está fazendo naquele estado decaído? Pode ser várias coisas. Então essa abordagem é muito efetiva, porque ela permite você modelar o sistema, mesmo sem conhecer detalhes desse tempo de decaimento. Então esse problema de emissão espontânea é interessante porque ele permite você fazer a abordagem dos primeiros princípios, ou seja, então você conhece a fonte de descoerência. Né? Então aí é que você vai nessa abordagem tão mais realista, você quantizar o vácuo e considerar uma função de onda global. Nesse tipo de problema, essa abordagem dá muitos frutos há muito tempo. Né? Então, você, primeiro que foi um dos fatores importantes para o desenvolvimento da própria eletrônica quântica, né? O cálculo Lambda-Shift, né? das medidas, provavelmente a medida mais precisa da física, né? Ela vem desse problema, mas tem outros efeitos Purcell, que eu vou abordar um pouco melhor, né? E tem vários problemas que foram abordados ao longo do tempo, a partir desse processo. Apesar de que esses efeitos, tipicamente, existe um certo foco em entender como o sistema atômico ele sofre a influência do vácuo. Não necessariamente você está abordando o vácuo em si. Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, para a gente começar a ver mais experimentos, é importante
alguma forma de aumentar essa ação do vácuo quantizado. Então eu vou colocar aqui os dois efeitos principais que se usa para isso. Um é o efeito Purcell, introduzido em 1946, né, em que consiste em você usar uma cavidade em torno do átomo. O que é que isso faz? Bem, isso faz com que você tenha um determinado modo de vácuo que pode estar ressonando com essa cavidade, e você pode entender isso aqui como sendo um modo de vácuo que vai ficar indo e voltando em cima do átomo e vai interagir então muito fortemente com ele. Esse tipo de efeito ele muda fortemente, né, as taxas de decaimento. Por quê? Porque ele muda realmente a estrutura do vácuo em volta do átomo. Então isso aqui gerou uma área particular que é eletrônica de cavidades. Você consegue fazer muita coisa, fazendo engenharia a partir desse processo. Mas eu não vou seguir por aí daqui para frente. Eu vou seguir por outra forma de aumentar esse efeito do vácuo, que é através desse efeito chamado superradiância, mas que isso aqui foi um efeito que foi discutido. Na verdade esse nome é arbitrário, na verdade o mais importante é a abordagem de Dicke, em 1954, em que ele discute coerência em processos espontâneos. Então ele mostra o seguinte: se eu modelo a emissão espontânea como um processo coerente, e eu considero agora um grande número de átomos sujeito ao mesmo vácuo, eu posso ter um acoplamento coerente, eu posso ter a formação de um acoplamento dos átomos através do vácuo. Então esse foi o ponto realmente importante desse trabalho, né? E que na verdade está modelando um processo relativamente simples, né? Que é o processo de você ter um ensemble que está todo mundo no estado excitado e que decai o estado fundamental. Pode pensar como uma generalização daquele problema do Vasco-Wien, né? Vai todo mundo para o estado fundamental, só que agora vai junto, né? E aí tem uma diferença grande. Se a densidade ou o número de átomos for pequeno, você deve ver uma emissão espontânea, né, mais bem distribuída espacialmente, em todas as direções, né? E você vai ver um decaimento do estado excitado, né, compatível com o decaimento de um átomo individual. Enquanto você aumenta a densidade de átomos, né, você vai ver então se formar espontaneamente no meio uma direcionalidade de emissão, e você vai ver processos de emissão bem mais rápidos, mais rápido do que o tempo de vida do estado excitado. Então daqui para frente eu vou estar trabalhando basicamente com processos que usam esse tipo de efeito para aumentar, né, a interação desse vácuo quantizado. Bem, então aqui eu começo a entrar num processo que eu trabalho há bastante tempo, né, que é usar então esses efeitos, né, num sistema, que é um sistema, a gente pode entender como sendo 3 níveis, né, onde eu faço algum bombeio com um dos níveis fundamentais, né, eu deixo um outro nível fundamental aqui vazio. A partir daí, eu venho com um feixe desintonizado, aqui um feixe de leite desintonizado, e pode acontecer uma emissão espontânea aqui, exatamente porque o sistema está envolvido nesse banho aí, de ondas de vácuo. Você pode ter uma emissão espontânea que leva o sistema, leva um átomo ou mais, né, para esse outro nível que não estava populado inicialmente. Então, você, do ponto de vista macroscópico, você vai ter um feixe de espírito atuando aqui na sua nuvem, vai ter um campo saindo, e pode ter um fóton, 2 fótons, 3 fótons. Mas perceba que esse processo também é um processo relativamente comum, né? Um processo chamado Raman, espontâneo, com vários nomes, na verdade, né? Mas ele é bastante comum de acontecer na natureza, né? Se você deixar isso aqui muito tempo, isso aqui é um bombeio Otto, né? Você vai deixar ele ligado, todos os átomos vão acabar em S. Mas, do ponto de vista mais fundamental, você também vai ter um estado emaranhado aqui, naturalmente sendo gerado no meio. Okay? Esse estado emaranhado, ele vai acoplar, né, o número de fótons emitidos desse campo com o número de átomos que foi transferido para esse estado S. Você pode ter então 0 fóton no modo 1 com 0 átomo, ou 1 fóton com átomo, mas eles acontecem juntos. Né? Quando você tem isso, é bom entender que quando você diz que tem um átomo, o que isso quer dizer? Que tem um átomo em S, mas você não sabe qual. Esse Szão aqui significa simetrizado. Então isso aqui é um estado muitas vezes chamado de estado Dicke, é o estado que surge tipicamente de teoria de superradiância, em que você vai ter um átomo, né,
num certo estado, todos os outros num outro estado. Como você não sabe qual é o átomo, isso aqui é uma enorme superposição coerente, né, para o ensemble como um todo. Você pode ter duas excitações, né? Duas excitações, você pode ter dois átomos também aqui em S, e você vai ter, então, duas excitações distribuídas aí no seu ensemble. Entendeu? Oi. Uma curiosidade. O estado químico está simetrizado, mas isso supõe, então, uma certa distribuição de átomos e que estejam com igual probabilidade de serem excitados. Eu não vou... Mas é só na vida real. Tem diferença. É um pouco diferente. Não, mas na vida real isso aqui é um somatório sobre todos os átomos com um peso na frente. Com um peso na frente. Devido ao perfil do feixe, vários detalhes. Tá. Para tirar. Eu vou citar alguns resultados quantitativos de teorias que a gente fez. O problema tem que estar dentro. Tem que estar dentro. Né? Então é um estado pesado, né? Na prática, né? E aqui, idealmente, pode considerar todo mundo a mesma probabilidade. Né? Ok, então onde é que está? Até aqui, veja, você está mais ou menos naquele problema anterior, né? Você, de uma forma bastante trivial, você termina nesse estado emaranhado, mas quais são as consequências disso? Você começa a sentir as consequências disso quando você detecta alguma coisa. Né? Quando você detecta um clique numa certa direção, veja que agora você sabe que alguma coisa aconteceu, essa componente aqui de vácuo, né, ela é eliminada e o que sobra no meio atômico é um estado, quando você renormaliza ele, você vai ter uma alta probabilidade de ter apenas essa componente aqui dominando. Né? Todas as outras componentes acontecem com probabilidade baixa. Ou seja, você com isso consegue preparar de forma condicional uma única excitação. Então, para conectar com todo o resto que a gente vinha falando até aqui, isso é uma medida sobre o seu reservatório. Então, você pensa naquele problema de Vaskov-Wigner, né? O átomo pode ter emitido em qualquer direção, mas na hora que você coloca um detetor um fóton em determinada direção, agora você sabe para onde aconteceu o recurso do átomo. Então, é nesse sentido, ou seja, quando você começa a usar a informação, né, do que está saindo em mais detalhe, aí você começa também a sentir os efeitos dessa quantização completa. Falar. Um certo uso básico, fundamental. Eu vejo que muitas vezes, muita confusão que acontece na computação é que a mecânica quântica, o segredo é isso que você está colocando aí para mim. E se você não tiver detectado o cérebro, aí você selecionou para lá, você se perde no emaranhamento. Esse é o problema que eu estou tentando frisar, é a complexidade, entendeu? Se você também desprezar tudo completamente, você não chega aqui, né? Claro, você tem que levar. Mas quando você começa a observar, você vai botando o pé no chão. Porque ela só fala sobre observar. Né? Esse é o que às vezes o Einstein é contrário, leva tudo e aquele negócio. Eu vou complicar mais a situação aqui. Mas, vamos lá. O interessante aí, pessoal, até aí não teve, na verdade, super radial. Você gerou estados de Dix simétricos, mas não teve nada. Você ainda não gerou aquele, que eu falei, um aumento, né, do efeito. O aumento surge na leitura. Okay? Quando você vem com um curso de leitura numa direção específica, você leva o átomo de volta a exatamente o mesmo estado fundamental. E isso gera uma enorme interferência construtiva no seu sistema. A superradiância vem aí. É na transformação da sua excitação atômica num certo fóton, um determinado modo do campo luminoso. Então isso permite você observar o efeito no meio atômico. Se você não tivesse isso, você talvez se perdesse, né? Pelo medo de não saber para onde foi aquele fóton. Né? O que é que aquele momento do átomo fez? Aqui, por conta do efeito coletivo, aquele momento que um átomo ganhou, você não sabe qual, sai em uma direção muito bem definida. Só para conectar também com a medida de emaranhamento que a gente discutiu até agora. Assim, então, deixa eu só chamar a atenção. Isso aqui já é um estado sem análogo clássico, né? Um estado de foco, você tem um módulo de campo eletromagnético com apenas uma excitação. E você mede isso basicamente medindo a grande supressão de todas as outras componentes. Basicamente é isso. Então, só chamar a atenção que já tem uma forte componente
um tratamento totalmente quântico já nessa etapa. Mas, aqui provavelmente vocês não vão conseguir ver todos os slides, mas eu vou explicar aqui qual é a ideia. Você também pode fazer exatamente a mesma coisa, só que mantendo uma dubiedade na polarização do átomo. E o átomo de brinquedo é esse aqui, tem 3 níveis. O de verdade é aqui um átomo de césio, aqui num experimento, né? Isso aqui são todos os níveis do estado fundamental. Se você excita uma polarização, ele pode cair aqui de 2 formas diferentes, com polarizações diferentes. De modo que se você quiser medir uma desigualdade de Bell aqui, em estágio de polarização, entre esses 2 fótons que eu falei, o primeiro e o segundo, você vai medir. Então você vai ver uma violação de desigualdade de Bell aqui bem forte no sistema, né? Mas só chamar a atenção que você emaranhamento pode ser de vários tipos. Quando eu falei de Vasconvino, eu falei nos graus de liberdade externa. Aqui eu chamei a atenção no emaranhamento em número de excitações. Mas aqui eu estou falando que você também tem emaranhamento e polarização. São aspectos diferentes do problema, mas o efeito é o mesmo, é o emaranhamento quântico. Aqui eu vou dar um gancho já, finalmente, para as atividades lá do meu laboratório, né? Então eu trabalhei muito com esse processo no meu pós-doutorado, no Caltech. Quando eu voltei, eu comecei a montar um sistema desse tipo aqui. Inicialmente no laboratório de Tabosa, né? Aqui, então, essa primeira etapa dos trabalhos foi em átomos de césio, no laboratório de átomos frios. Né? Mas é exatamente esse processo. Você vê um feixe de escrita, tem uma nuvem aqui de átomos frios. Eu detecto um fóton em uma determinada direção. Depois eu venho com um feixe de leitura e sai o segundo fóton naquela direção bem específica. Né? Então, nesse sistema, a gente mediu então, essa supressão, né? Supressão da componente 2 fótons. Isso aqui é basicamente chamando a atenção de que você tem realmente um segundo fóton emitido em um estado próximo de um estado de fóton. Né? É um estado, na verdade, melhor dizendo, mais distante de um estado coerente. Ainda tem uma componente assim, grande aqui de 2 fótons, mas já é bem não clássico. Só chamando a atenção, nessa primeira abordagem que a gente fez, na verdade, a gente, junto com o Pablo Saldanha, da UFMG, a gente fez uma teoria de primeiros princípios para o processo. Né? Foi bem interessante porque naturalmente surge, né? Isso aqui é uma teoria para o pacote de onda do fóton emitido. Então quando você observa o experimento, aqui está muito borrado aqui, mas você tem pontos aqui experimentais que você vai ver essa oscilação, são oscilações de Rabi no seu sistema. E a gente então fez uma teoria que consegue realmente ajustar muito bem esses resultados. Quando você faz essa teoria, você naturalmente surge aqui um fator Q que multiplica a taxa de emissão espontânea. Então, isso é aquela aceleração superradiante, que a gente achou bem interessante, porque nesse processo, né, se assumia, né, o papel da superradiância, mas não havia se medido ainda essa aceleração diretamente. Né. Quando você faz a teoria, você chega numa expressão para essa aceleração que depende, né, do número de átomos, como tem que ser, e a gente, variando o número de átomos na amostra, a gente vê, né, variando essa taxa de relaxação, ou seja, aumentando a taxa de relaxação. Daniel, Oi? como é que é feita essa experiência aí? É um laser CW? Não, tudo pulsado. É aquele experimento que eu expliquei agora. Vem um pulso de escrita, sai um fóton, depois vem um pulso de leitura, sai o segundo fóton. É em sequência. De duração de quanto? Isso aí, eu acho que tem 50 nanosegundos. É um fóton, do ponto de vista temporal, grande. Se quiser números específicos, né? Um átomo individual, nós deveríamos observar um tempo de decaimento de 60 nanosegundos. À medida que estiver aumentando o número de átomos, a gente conseguiu observar uma diminuição desse tempo até cerca de 16 nanosegundos. Só que isso aqui numa situação em que nós temos somente um átomo sendo excitado no processo. Por conta disso, aí só tira um fóton. E esses 60 nanosegundos aí, você... É o tempo de vida do estado excitado do césio. Certo. Como é que você sabe? Você mede largura de linha e como? Poderia medir largura de linha, só que esse dado é muito conhecido. Aí a gente... Mas como é que se conhece? Bem, aqui vai, na verdade, vai estar uma medida aqui. Né? Isso sai também das nossas medidas, mas se você tirar das nossas medidas e extrapolar para a densidade zero, realmente a medida bate bem próximo do 1, que é o valor conhecido do átomo de césio. Se quiser entender dessa Não, forma. a minha pergunta é, e como é que se conheceu esse número lá no átomo de césio? Como é que se determinou? Sim, a largura de linha. Largura de linha. Sim, a largura de linha. O que
para medir a largura de linha radioativa, é um trabalho considerável. Não, realmente, esse resultado aqui, a gente apreciou bastante. E realmente mostrou a consistência do tratamento teórico que a gente ia fazendo até ali. Mas do ponto de vista conceitual, o que eu acho interessante desse experimento é isso aqui. Né? É você ter esse foto individual emitido coletivamente. Então, é esse sentido aí do final do experimento, que é interessante para combinar, né, a parte de... Porque o problema é que existe uma longa discussão, né, sobre a natureza da superradiância. Né? A teoria de Dicke, ela está de acordo com o tratamento completo da mecânica quântica, mas você tem tratamentos alternativos para determinados pedaços da observação. Mas aqui, quando você está nesse regime quântico, aí não tem outra alternativa, você tem que usar o tratamento de Dicke mesmo. Esse é o ponto interessante. E acho que é bom chamar a atenção, olha, o efeito Purcell e aquele trabalho de Dicke, aquilo ali foi antes da ótica quântica, muito antes de informação quântica, então foi realmente muito precursor. Quando o Dicke chamou a atenção da aceleração da emissão, se aquilo era puramente quântico, você tinha um análogo clássico, era secundário, na verdade. Essa é uma questão que se amadureceu dentro da área de ótica quântica, né? Mas isso foi posterior. Mas aqui a gente consegue combinar bem essas duas coisas. Bem, aí depois eu passei o sistema lá já para o meu laboratório. Toda vez que eu retomo o sistema, eu tento voltar às perguntas fundamentais. Nesse caso, especificamente, a gente deu um passo além em explorar esses estados quânticos acoplados à superradiância, né, chamando a atenção que a gente pode ir além de um estado de foto individual. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque tem uma discussão na literatura sobre até que ponto os resultados do foto individual se estão de acordo com um laser atenuado, simplesmente. Você pode dizer, eu pego um laser, baixo muito a potência dele, uma parte do tempo eu tenho apenas um fóton lá. Não é a mesma coisa? Então, isso pode mostrar bem. Mas aí a gente pode fazer a superradiância agora com 2 fótons. Aí isso deixa de ser um limite, digamos assim, para um limite mais simples, né? Vira uma questão menos trivial de ser abordada. Na verdade, a gente mostrou isso, mas a gente pode... Esse tipo de sistema permite você fazer superradiância com estados muito esquisitos. Né? Para isso, né, a modificação no aparato foi... Oi. Um para dois eu vou falar agora aqui. Aquele processo inicial, que eu tinha um feixe de escrita, que saiu um fóton, tá certo? Agora o que a gente faz? A gente faz o mesmo feixe de escrita, só que agora a gente usa o vácuo para selecionar a situação que sai 2 fótons. É só muito isso. Não, na verdade, vamos lá. Então deixa eu explicar isso. O interesse em chamar a atenção que eu tenho superradiância em estado de foco significa que eu consigo colocar 2 fótons no mesmo estado. Você não vai ver um efeito de interação entre eles. Você vai ver que é o mesmo pacote de ondas. Do ponto de vista teórico, é o pacote de ondas de um fóton que eu posso popular agora com 2 fótons. Resultado final, 2 fótons não interagem. Exatamente. Nesse limite, não. Agora, eu estou investigando se não tem um limite que interajam, porque obviamente seria uma situação mais interessante. Com 2 magnos, um magno para largura, e com 2 vai ter depois uma região que é um traço, aqui tem um esquete também. Eu recebi um visitante aqui, né, em junho, né, que era o Pablo, né, Barbérias, né, que ele veio para mim, que ele realmente era só para fazer a teoria com dois fótons saindo em superradiância, para tentar entender se tinha uma interação. Ele ia dar um colóquio sobre isso, que foi abortado pelas chuvas, né, infelizmente, senão a gente poderia discutir mais detalhes. Mas um ponto interessante, não está nesse artigo, está nesse artigo aqui, porque a gente determinou um método experimental de conseguir ver se tem essa interação. Então eu consigo experimentalmente definir, eu consigo experimentalmente sondar a independência das emissões, né, de forma separada de todo o resto. Eu consigo usar o dado de um fóton para inferir a independência dos 2 fótons. Eu posso depois entrar em detalhes mais futuramente, né? Essa discussão eu vou deixar só aqui. No futuro eu posso voltar assim, com mais detalhes nesse trabalho. Né?
Como eu falei, no final das contas, eu acho que eu nunca tinha dado um coloco contextualizando de uma forma mais geral o problema, por isso que eu não estou entrando tanto nos detalhes, mesmo os resultados do meu laboratório. Mas basicamente aqui o que eu estou usando, então o vácuo, né, a observação do vácuo é para preparar observar duas emissões na mesma direção. Óbvio, é um evento bem menos provável, muito mais difícil esse experimento do que o anterior. Então, se você quiser, o pacote de onda de 2 fótons observados é isso aqui, ou seja, eu agora condiciono em 2 detecções, então a minha projeção começa, né, no estado com 2 átomos, né, no nível S, e também o pacote de onda não tem mais um pacote de onda simples, eu preciso de 2 variáveis, né. Aqui a detecção do primeiro fóton até um certo tempo, e aqui a detecção do segundo fóton um tempo tal depois do primeiro. Tem que dividir o pacote de onda para ver, senão teria que contar um gráfico tridimensional. Bem, mas o que é que a gente estabeleceu então até aqui? Eu quero seguir em frente, né? Agora, até agora, vamos lá. O que a gente estabeleceu foi que luz emitida espontaneamente, né, ela está emaranhada quanticamente na sua fonte. Certo? Isso tem a ver com a natureza do processo de emissão espontânea. Porque isso que Einstein já percebeu em 1917, quando ele começou a frisar o problema do recuo, que não era trivial. Né? Mas isso aqui, eu acho que é um outro ponto. Emaranhamento quântico é tão ubíquo quanto fluorescência. Porque qualquer processo que um átomo emita luz, ele vai estar todo misturado com o estado atômico é deixado no meio. E agora a grande consequência disso é assim, ninguém sabe. Por quê? Né? Porque realmente é complicado. Mas dá para ir um pouquinho além aqui ainda. Mas agora eu vou voltar um pouco no tempo. Vou lá para 2005, né? Ainda no meu pós-doutorado, investigando emaranhamento entre 2 sítios. Certo? Então agora eu vou fazer o mesmo experimento, só que agora, aquele campo 1 que ia para o meu detetor, eu vou juntar ele num divisor de feixe. E a saída do divisor de feixe, esse detetor aqui, quando ele observa um clique, você não sabe de qual ensemble ele foi emitido. Certo? Então, isso emaranha os 2 ensembles. Eu falei até agora, a luz é emaranhada com o meio material. Só que você pode começar nesse emaranhamento, usar isso em 2 ensembles, e a detecção vai gerar um emaranhamento entre os 2 meios materiais. Então essa é a ênfase desse artigo, né? Porque eu tenho gerado esse estado aqui. Porque eu tenho uma excitação nesse ensemble, 0 nessa, ou vice-versa, 0 aqui e 1 aqui. É um estado muito sutil, né? Eu só tenho uma excitação, eu não sei onde. Isso aqui é um pouco mais detalhado, o aparato experimental, mas que faz exatamente isso, né? Os 2 campos, isso aqui são 2 armadilhas atômicas, né? 2 mesas ópticas diferentes, aí, separadas por cerca de 3 metros. Né? O problema é a gente ter um clique, né? Qualquer coisa dá um clique. Certo? Então, esse processo aqui, novamente, é um processo trivial. O que é menos trivial é dizer o que está acontecendo aí, depois desse clique. Né? Então, para isso, né, a gente teve que montar um aparato de extração desse estado, e novamente a gente usa o fato da superradiância, a possibilidade de você extrair o estado atômico e joga em estados luminosos. Esses estados luminosos a gente pode jogar numa parte de detecção onde a gente pode medir tanto a probabilidade de ter excitação num ensemble ou na outra, ou nos 2, né? Como a gente também pode colocar um divisor de feixe e ver interferência entre a emissão dos. A ordem de grandeza do tempo em que esse estado dura entre os 2 emaranhamentos dos 2 ensembles? Não, esse tempo, nessa situação experimental, é bem limitado, acho que vai ser com 1 ou 2 microsegundos. Né? Mas esse tipo de processo, atualmente, você já faz com escalas, com certeza mais do que dezenas de milissegundos. Porque, aí você tem que pensar, esse processo que você está vendo ali, entre uma transição de 2 estados fundamentais de um átomo de césio ou de rubido, ele é o relógio atômico. Né? Tempos de coerência mais longos, você normalmente consegue nesse tipo de sistema. Mas, o que eu quero chamar a atenção aqui, na verdade, é outra coisa. É o ponto de que esse emaranhamento aqui é muito sutil. Poderia passar facilmente despercebido. Né? Esse processo de leitura aqui, ele, na verdade, faz uma tomografia desse estado. E ele tenta chegar numa matriz de densidade, porque o experimento é matriz de densidade, porque a gente pode fazer a teoria totalmente quântica para entender, mas tem que ser conservador na análise.
e tem que assumir que você tem um estado que pode ser misto por causas que você não controla. Então você acaba num estado desse tipo, aí você tem que determinar se ele é emaranhado ou não. Isso é um problema que tem evoluído nas últimas 2 décadas. É um problema central da informação quântica, ou seja, mesmo você, né, tirando experimentalmente um certo estado, quando ele é misto, como é que você determina se ele é emaranhado? Esse é o caso mais simples possível, que é um caso de um sistema bipartite, que a gente pode usar, então, uma quantidade chamada concorrência, para quantificar o emaranhamento. Então a gente está falando aí de uma teoria aí da década de 90, a gente vê em curso atualmente, né? O Fernando aí tem dado curso de informação quântica e fundamentos, onde normalmente você passa por esse resultado. Né? Mas é só chamar a atenção quando você conceitual, não é particularmente essa informação. Não, esse é particularmente difícil de destrinchar. Ele é fácil de calcular, mas é difícil de justificar. Né? É que essa concorrência ela não era diferente. Tem outras medidas chamadas de emaranhamento de informação, destilação, que é mais fácil de explicar. Concorrência é como se fosse uma medida intermediária para você chegar nessas outras. Né? Então, mas ela é mais útil do ponto de vista experimental, né? Assim, do ponto de vista operacional. Né? Mas só chamando a atenção, então a gente mede uma certa quantidade aqui, C, isso dá um valor módico de 0, e é assim que a gente determina, né? O emaranhamento quântico. Estou chamando a atenção que mesmo assumindo que existe, determinar o emaranhamento precisou de conceitos novos também. Não foi de graça, né? Mas é baixo, né? 10 a menos 3. Esse foi o primeiro, né? Então depois atualmente eu acho que tem ponto 15, ponto 2, mas isso é muito mais alto imanente. O que acontece é que isso aqui é concorrência mesmo, sem pós-seleção nenhuma. Então isso é considerando todo o vácuo que tem no estado. Isso é basicamente a quantidade de vácuo. Atualmente esse processo consegue ser feito com até cerca de 80% de eficiência. Então, nessa época era isso aí, de eficiência. Mas dá para ir mais além. Viu? Agora vamos discutir aqui o emaranhamento de 4 sítios. Então veja, principal é você perceber que existe um certo emaranhamento, você atualmente consegue pelo menos quantificar isso. Mas a gente pode ir para um sistema, na verdade, mais complexo, que é começar de 2 pares emaranhados de ensemble. Quando você tem 2 pares emaranhados, você tem uma excitação em um e uma excitação em outro. Você tem 2 excitações. Então agora você pode medir coincidência. Então aí passa a ser interessante. Você pode mapear essa excitação numa base de polarização e pode, na verdade, tentar medir a violação da desigualdade de Bell. Se você parte daquele emaranhamento, só que você constrói um outro emaranhamento a partir dele. Então isso foi o que nós fizemos em 2007. Né? Isso aqui é um pouco mais em detalhe. Né? Ou seja, você pode realmente usar um sistema de escrita para emaranhar 2 ensembles, um outro sistema para emaranhar outro, ler os 4 ao mesmo tempo e mapear uma base de polarização e aí ver uma violação aí bastante razoável aí da desigualdade de Bell, novamente ali acima de 2. Eu chamei a atenção disso só para mapear no emaranhamento que a gente está mais acostumado a ouvir falar. Me perdi um pouco ali. O emaranhamento é entre os 4, não é 2 a 2. O emaranhamento é genuíno. 2 a 2. Só que, detectando dessa forma, ele vai funcionar efetivamente como se fosse emaranhamento de 2 sítios. Certo. É uma sutileza. Na verdade, tem várias sutilezas aqui, velho. É mais fácil fazer esse experimento do que o anterior que eu mostrei. Por quê? Porque o anterior exige um travamento de fase absoluto, assim, entre os 2 ensembles, e aqui eu só preciso do travamento entre os 2. É um detalhe técnico, mas é importante para extrair esse emaranhamento. Mas a moral da história aqui é que atualmente a gente tem várias técnicas para conseguir obter essa informação, mas são todas bastante recentes. Né? Se você consegue entender que tem um emaranhamento numa certa situação física e você começa a observar ele, aí você começa a poder fazer gato e sapato com ele. Daniel, Oi. Essa curva aí no meio dos dois, não, lá em cima no esquema. Aqui. O que é que significa isso aí? Isso aqui é só um símbolozinho para dizer que L1 está emaranhado com L1. Mas existe alguma conexão? L2 emaranhado com L2. Não, isso aqui é o anterior.
É isso aqui. Isso quer dizer que L e R estão nesse estado aqui. Então ali é L1, L1, L2 e R2. É só aqueles símbolos, é só para dizer que eles estão naquele estado. Você começa com 2 emaranhamentos em paralelo. E aí você consegue com isso violar a desigualdade de Bell. Qual é o interesse nisso do ponto de vista de informação quântica? O símbolo que você está botando ali é que ele vai e volta no mesmo lugar. Se você abrir e jogar aquele outro buraco lá tá, uma coisa é você ter um éder. Assim, se fosse para cá? Não, porque seria sendo dois, o seu loop ali, e o loop de cima. Se você abrisse o loop e jogasse para baixo, aí você tem a correlação assim, total, né? éder. Não, você tem, com 4 ensembles, você já começa a poder ter uma variedade de opções, né? De emaranhamento. Né? Esse aí é muito específico mesmo, são 2 pares em paralelo. Vou chamar a atenção por que tem essa especificidade aqui. Na verdade, o interessante é quando você mapeia um emaranhamento de polarização e você já tem uma outra consequência, já também no início da década de 90. Você tem isso, você pode usar esse sistema para fazer criptografia quântica. Isso é um resultado de Eckert, 1992. Isso que eu mostrei, esses últimos 2 slides, na verdade são só 2 etapas de um artigo bem maior, artigo teórico, que discute um problema que você consegue escalonar esse emaranhamento quântico e consegue fazer, então, comunicação quântica a grandes distâncias. O último elemento que falta para você entender a aplicação desse protocolo, quer dizer, entender com a mão, né? É um outro conceito, outra brincadeira que você pode fazer. Se você tiver 2 pares emaranhados, você pode fazer uma detecção sobre um ensemble de cada par e projetar os 2 ensembles que restam num estado emaranhado. Isso é um processo chamado de troca de emaranhamento. É um processo irmão da teleportação quântica. Na verdade, aquele primeiro processo que eu mostrei, emaranhando 2 ensembles através da luz, já é, num certo sentido, uma troca de emaranhamento. Você começa o emaranhamento do primeiro material com a luz, 2 emaranhamentos desse tipo, né, e projeta, depois de fazer uma medida na luz, projeta os ensembles no estado emaranhado. Isso aqui é só o início, né, de um protocolo chamado de repetidor quântico, né, em que você vai ter, então, você pode fazer esse processo em cascata, né, emaranhar pares de ensembles e depois fazer troca de emaranhamento e vai aumentando a distância final entre o emaranhamento gerado. Né? Acho que a Nádia trabalhou com isso no doutorado, né? Exatamente modelos teóricos desse tipo de processo, né? Chamado repetidor quântico. Nesse caso específico desse protocolo, ele sempre pressupõe fazer isso não numa linha só, mas 2 linhas em paralelo, para você acabar naquele ponto que eu descrevi no slide anterior. Se você tem sempre esses ensembles em paralelo, você consegue fazer a criptografia, que foi, chamei a atenção aqui do aparato. Você também consegue fazer teleportação quântica. Né? Você pode começar um estado entre 2 ensembles arbitrários e você consegue projetar um estado nesse sítio aqui e naquele estado lá. E pessoal, desse geral aqui, só para vocês terem noção do seguinte, né? Atualmente, a área de informação quântica, ela fornece essa engenharia, né, de fenômenos artificiais para explorar o emaranhamento quântico. Então vamos entender uma coisa. O emaranhamento, na natureza, ele entra com uma complexidade grande. Como é a forma atual que a gente usa para essa complexidade? É a gente fazendo o fenômeno. Então a gente escolhe um fenômenozinho simples, pega 2 ensembles e vê, bota eles para conversar, 4 ensembles, né? Então você tem que entender isso como, já que a gente, qual é o problema maior? Será que esse emaranhamento quântico entre a radiação e o meio material, como é que ele impacta os fenômenos que acontecem naturalmente? Nesse processo de emissão espontânea. Então isso que eu estou colocando, a informação quântica permite a gente entrar nesse problema fabricando os fenômenos. E aí a gente vai fazendo fenômenos mais simples. Né? Mas, sem dúvida, fica sempre esse interesse aqui, que é um problema, que eu acho central atualmente. Né? Mas, assim, qual seria o papel que você teria desses fenômenos naturais? Né? A informação quântica atualmente, eu acho que ela dá algumas dicas, né? Vamos ligar aqui a luzinha aqui.
ponto que vem atualmente da área de informação quântica é esse aqui. A mecânica quântica permite, né, armazenar muito mais informação nas correlações entre sistemas distintos do que nos sistemas isolados. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa realmente bem prática. Se você imaginar, por exemplo, dois fótons aqui, essas bolinhas aqui, que estão emaranhados, né? Vou usar aquele símbolozinho. Você pode ficar numa situação em que você quer saber, então eu vou colocar aqui o emaranhamento de polarização. Você pode ficar numa situação em que você faz uma medida de polarização num sistema individual e não tem informação nenhuma. Por quê? Esse sistema pode ser completamente despolarizado. Você faz uma sequência de medidas no sistema e você pode escolher a sua definição de aleatoriedade. Esse aqui, na verdade, é talvez o melhor sistema de aleatoriedade. Existem firmas que vendem, né, sistemas que geram fósforo com determinada polarização aleatória para você gerar números aleatórios a partir dele. Então você pode, não tem informação nenhuma, você pode vir para outro sistema, fazer também uma medida separadamente da polarização também despolarizada. Só que quando você mede a variação aqui aleatória, a medida aleatória pode dar a mesma medida aleatória do outro lado. Então isso, na verdade, é uma questão bem geral que a mecânica quântica permite. Ela permite você armazenar informação em correlação, mesmo que você não tenha no sistema. Entendeu? Então isso eu coloquei aqui. Você pode, na verdade, chegar nessa situação de ter zero informação nos sistemas individuais e muita informação nas correlações. Além disso, a quantidade de informação armazenada nas correlações, ela aumenta muito rápido com o tamanho do sistema. É muito mais rápido que a quantidade de informação que você consegue armazenar nos sistemas individuais. O que a moral da história aqui é mais complexidade. Então, não resolve o problema, mas chama atenção, né? Porque, ou seja, a gente está começando a aprender a usar esse fenômeno, mas se o resto da natureza usa, a gente ainda não sabe, digamos assim. É uma questão bastante aberta. Então, aqui chamando a atenção. Então, a gente montei um laboratório de redes quânticas. Qual seria a ideia? Né? Primeiro, é bom ter em mente, existem aplicações tecnológicas do conceito. Né? Tem a opção de você fazer, né? Eu não entrei nada, não discuti nada das aplicações de informação quântica. Né? Mas quando você fala de redes quânticas, normalmente se associa com dois tipos de aplicação. É você poder fazer comunicação quântica com algum tipo de computação distribuída. Né? Então tem um artigo aí, importante aí do Kimball, né? Do Caltech, né? Que ele chama a atenção, qual seria o ideal? Seriam sistemas desse tipo, que você tem emaranhamento quântico compartilhado de diferentes sistemas materiais, né? E você consegue, de alguma forma, operar sobre os nós, né? E, né, com isso, influenciar, né, através de emaranhamento quântico as outras partes do sistema, né? Conseguir processar a informação numa estrutura desse tipo. Né? Para isso, pode usar várias coisas. Veja, aqui ele já chama a atenção, né, de sistemas usando efeito Purcell, né, sistema de eletrônica quântica de cavidades, ou sistemas usando, né, o sistema com ensemble livre, que usa normalmente esses estados de Dicke. Né? Mas tem outras aplicações, né? Você pode sincronizar, pelo fato de ter memória, né? Você está atuando em cima do meio material. Você pode sincronizar fontes e fotos individuais, tem várias aplicações relacionadas a isso. Mas você também pode, isso que nós mostramos também naquele artigo, que você pode sincronizar fontes de estados mais complexos. Você pode usar para sincronizar fontes de estados de foco de mais alta ordem, ou mesmo de estados emaranhados. Né? E tem aplicações, eu não conheço muito essa área, mas é sempre um interesse quando você faz esse tipo de sistema e você usar para fazer algum tipo de metodologia, uma medida, né, aumentando a precisão através de emaranhamento. Mas obviamente já deu para entender que eu tenho interesse aí em vários aspectos básicos do problema. E basicamente isso, qual é o papel, né? E como é que você caracteriza o emaranhamento quântico à medida que o tamanho do seu sistema aumenta. Então esse é um problema atual. As razões aí que eu coloquei. Né? Como é que você vai aumentando, você pode progressivamente aumentar, ó, de forma controlada a sua complexidade e ver o que acontece. Né? E isso abre a possibilidade de explorar então novos processos que surgem desse tratamento puramente quântico do sistema. Isso é uma coisa que eu tenho
feito muito aí com Tabosa ultimamente, né, que é tentar pensar em novas memórias quânticas, né, que gerem novos estados da luz. Né. E, finalmente, né, investigar também aspectos quânticos não triviais de fenômenos comuns. Né. Então, aqui eu vou entrar no último tópico desse colóquio, que é exatamente aqui uma pesquisa atual que nós estamos fazendo nessa parte aqui. E a motivação foi um trabalho com Tabosa, né? Em 2016, né, nós publicamos a observação de uma memória não volátil, né, no sistema atômico. O que é isso? Veja, aqui o que a gente fez foi bombear o sistema todo atômico, para deixar todos os átomos lançando, né, como se estivesse num sistema de 2 níveis puro. Okay? Então a gente deixa todo mundo num certo nível e a gente excita para um outro nível que ele só pode voltar para cá. Então isso vai formar, funciona como se fosse dois níveis. E você pode excitar o sistema, isso aqui é tudo com lasers, né? Ainda não estou entrando na emissão espontânea. Isso aqui, 2 lasers intensos, eles vão atuar no meio atômico, excitar o meio atômico. Depois eu posso desligar os dois lasers e eu só ligo um deles. Como eu só ligo esse laser, o meio emite na direção do outro estado, ou seja, ele mantém a memória da direção do outro feixe. Né? O interessante desse tipo de memória é que ela realmente é muito robusta. Aqui é mostrando o sinal do outro feixe sendo gerado só com o primeiro, ou seja, o sinal, digamos assim, espontâneo, né, do outro feixe, né, sendo gerado. Né? E mostrando como é que ele varia com a intensidade de leitura. Ele não muda o tempo de decaimento, ele não decai mais rápido, você só extrai mais. Também você pode pegar esse feixe forte e, em vez de ligar ele constantemente, vai ter essa curva de decaimento, você pode ficar ligando e desligando ele. Ele vai seguir a mesma curva de decaimento. Ou seja, é como se a memória não fosse afetada pelo processo de dissipação. Isso eu realmente achei bastante curioso, mas a gente encontrou na literatura... Deixa eu explicar melhor. A gente encontrou na literatura esse efeito, na verdade, foi abordado no início da década, na verdade, no meio da década de 90, né? Isso é devido a um efeito chamado ressonância induzida por recuo. Basicamente, nessa situação, você tem um átomo de 2 níveis, fora, longe do nível excitado. Quando o que você armazena aqui no meio, né, é basicamente uma grade, né, de excitação, só que em cima das velocidades dos átomos. Então isso é um efeito exatamente devido àquela troca de momentos entre luz e átomo que eu chamei a atenção no início do seminário. Bem, então, assumindo que você tem uma interação coerente com o vácuo, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: esquece aquele outro feixe, o feixe que inicialmente escreveu a informação. Você pode vir com um feixe de excitação, que agora é um conjunto de pulsos que atuam na amostra, e aqui você fica observando num certo ângulo. Quando você... Isso aqui é emissão espontânea agora. Você não botou nenhum feixe aqui, você só fica aguardando, né, o meio emitir luz. Quando ele emite luz, e você obtém um clique aqui, o que você sabe? Você sabe que no passado, recente, né, houve uma interação coerente do módulo do vácuo, que está acoplado aqui nessa fibra, com o meio atômico envolvendo o feixe incidente. Ou seja, é exatamente uma situação próxima daquela anterior envolvendo os 2 lasers. Por quê? Porque essa emissão espontânea tem uma natureza coerente. Então, o que a gente espera? Né? Como qualquer processo de emissão espontânea, aquele primeiro processo que eu coloquei no sistema ramo, é exatamente a mesma coisa aqui. Você vai ter um estado em que você pode ter um átomo que ganhou um certo momento do fóton, ou zero, né? Ou zero momento do fóton, ou você pode ter um átomo que recebeu um kick e um fóton foi emitido naquela direção, ou 2 átomos. A diferença é que agora, esse estado aqui é um estado que um átomo recebeu aquele recurso. Você não sabe qual foi o átomo. Então, isso é uma mistura, né? Isso é um estado de Dirac, só que nos graus de liberdade técnica. Se você faz uma projeção, você deve ter, em princípio,
um estado também projetado de um recuo. E isso, então, essa memória, isso aqui vai ficar na memória. Essa memória deve persistir durante um tempo determinado da temperatura do átomo, mas deve se comportar parecida com aquela memória semiclássica, né? Aquela memória com os dois lasers. E é isso basicamente que a gente observa. Isso aqui são 3 curvas superpostas, aqui envolvendo excitação com um período de meio microsegundo entre os pulsos, ou 1 microsegundo ou 2 microsegundos. Né? Não dá para ver aqui a grande diferença entre elas, mas elas vão ter quantidades de pontos diferentes. Né? Basicamente você tem a mesma curva de decaimento, né? Independente de como é que é o trem de pulso que você coloca. Né? E isso aqui nós relacionamos com essa característica dessa memória aí de ser robusta, né? De ser não volátil. Né? É interessante aqui, esse estado aqui de 2, isso aqui é consistente com um estado térmico. Mas aí eu vou chamar a atenção que aquele estado que eu chamei a atenção lá, porque eu fiz aqui todo aquele trabalho de emaranhamento de 2 ensembles, 4 ensembles, tudo aquilo, se você medir um fóton só um campo ou só o outro, eles vão dar sempre 2. O estado sempre tem uma cara de térmico, se você não olha para a correlação. Está relacionado com aquela situação que eu coloquei. A informação, tipicamente, não vai estar somente numa direção. Mas aqui esse foi o primeiro experimento que a gente fez nessa linha. A gente observa, então, mas isso aqui já é um sinal claro da presença, né, de correlação no meio e do comportamento, né, semelhante com o caso anterior com os livros. Aqui é mais só um detalhe aqui que a gente pode variar o ângulo, né, de observação e a gente vai ver decaimentos diferentes, que é consistente com você ter uma memória que tem um acompanhamento de temperatura. Daniel, Oi. esse G2 ir para 1, o laser tem o G2 longo, né? É. Como é que O se- laser e qualquer coisa descorrelacionada. Né? Não, o que você vai ter é perder a correlação com o tempo. Né? Isso aqui é o tempo de memória. Quando você perdeu a memória, eventos separados dessa quantidade de tempo em relação ao que aconteceu aqui, já não tem mais nenhuma relação. Então, conclusões finalmente aqui. Conclusão que eu vou colocar é bastante geral, né? E chamar a atenção, nosso entendimento do processo de emissão espontânea, apesar de parecer simples, mas na verdade ele tem evoluído ao longo do tempo. Né? E, no meu ponto de vista, pelo menos, ainda tem muito caminho pela frente. Especialmente para você entender. Veja, a teoria, se você pensar a teoria fundamental das corridas, na verdade não mudou, né? Mas o problema é que a gente está praticamente somente explorando aquela complexidade original. Quando você escreve o estado inteiro, você começa a derivar muito mais coisas do que se propõe originalmente no problema. Mas tem esse outro ponto aqui também importante. Né? Então a informação quântica, ela realmente trouxe novas ferramentas e conceitos. Né? E isso permitiu realmente o desenvolvimento significativo do problema. Há uma discussão, ou seja, a informação quântica é uma área estranha, né? Porque ela é física aplicada, mas ao mesmo tempo é onde está se discutindo muitos problemas fundamentais hoje em dia. Eu espero ter explicado um pouco por que isso acontece. Porque realmente tem vários aspectos do problema que você não tem nem ferramenta, né, teórica para você abordar. E fazer o experimento vai significar o quê? Você não consegue fazer experimentos. E emaranhamento quântico realmente é fundamental a pergunta que você faz. As perguntas, tipicamente, você vai tirar no sistema, é nenhuma correlação. Só quando você faz aquela pergunta certa, é que você começa a ver as coisas funcionando. É interessante ver também, ou seja, quando a gente pensa o que é emaranhamento quântico traz no sistema. Ele traz exatamente isso, correlação, ele traz, né, sincronismo, muitas vezes. E é interessante, eu chamei a atenção no primeiro slide, né, ou seja, a aplicação maior do ponto de vista tecnológico da mecânica quântica foi exatamente o estado sólido, né? Porque você não pode fugir desses efeitos. Né? Você tem que usar a mecânica quântica e você vai ver um comportamento, muito comportamento coletivo. Você vai começar a não ter mais a noção do sistema isolado, né? Você precisa considerar já o material como um todo, né? Começar a falar de pseudopartícula, você muda a linguagem realmente. Né? O problema é que realmente eu pretendo assim, ter
deixar claro é que quando você faz uma quantização completa e você deixa de ver a descoerência, porque ela virou um processo coerente, então você pode inverter o problema. Ou seja, se você tem um sistema que parece clássico, em vez de ter uma descoerência muito forte, na verdade você pode entender isso bem como indicando que o seu sistema não é isolado. Você simplesmente está olhando uma parte do sistema, ela sozinha, a informação não vai estar lá. Certo? A informação está em algum outro lugar. Aí eu também procurei, né, então, chamar a atenção aos primeiros resultados. Não abordei nenhum deles, eu espero voltar a falar deles aí no futuro, né? Mas os primeiros resultados, então, foram essa superradiância, né? No laboratório já tem toda uma série de resultados no laboratório com Tabosa, que eu já coloco aqui, né, na superradiância de um fóton. Mas eu continuo trabalhando essa superradiância em estágio de fóton, mas pendendo desenvolvimentos teóricos e também, atualmente, né, nessas memórias atômicas não voláteis. Né? Finalmente, eu queria chamar a atenção aqui, até esse ponto, ou seja, tem uma longa lista aí de colaboradores, né, e pós-docs, foram incluídos nesse trabalho que eu mostrei até aqui. Né? Atualmente já tem uma outra equipe no laboratório, mas esse trabalho foi uma integral aí de pessoas, assim, eu, Tabosa, o Pablo, né, lá de Minas Gerais, estava aqui fazendo um pós-doutorado com o Rios, né? Mas foi muito produtivo, contribuiu com todo mundo. E o Edson, que era um pós-doutor na época, né? E aqui tem vários alunos que fizeram doutorado, tanto no laboratório de Tabosa, quanto já no novo laboratório, e em Minas Gerais também, né? Tem a tese do Davi, também orientado pelo Pablo, também está envolvido nesse trabalho. Tem vários alunos de mestrado, né? Montagem do laboratório deu bastante trabalho, foi um trabalho de formiguinha aí de muitas pessoas, muitas mãos aí para desenvolver. E isso, agradeço aí pela atenção de vocês. Antes de abrir para a sessão de perguntas, eu queria complementar a minha apresentação. O Daniel Felindo, ele acaba de fazer parte, né, agora do corpo de editores associados do Physical Review da APS. É um reconhecimento, claro, ao seu trabalho e orgulho para o nosso departamento. Daniel, Oi. por favor, dá uma explicada aí uma coisa. Temperatura. Olha só, a emissão espontânea lá no começo, ali não tem temperatura. Ali é modo de vácuo. Tá fazendo aqui. Modo de vácuo, o átomo pode ter algum movimento. Eu queria entender, vocês caracterizaram na segunda ou terceira transparência, você chama de que forma um estado emaranhado? Ali é emaranhado. Mas fica mais claro aqui. Deixa eu mostrar aqui. Porque aí no final você tem temperatura. É bom chamar a atenção aqui, ó. Esse estado aqui é mais legal que isso. Eu tenho um ensemble de átomos. Eu não sei qual sofreu o recuo. O recuo, ele vai ser igual para um átomo ou outro, mas a velocidade dele pode variar. Então a temperatura aqui, ó, P1, P2, isso aqui é uma distribuição de macro. Mas lá no começo, quando você fala do estado... Lá era um átomo isolado. Quando você fala do estado de vácuo, você fala na existência de... Eu não falo temperatura do Não tem temperatura. vácuo, né? Você tem um estado de vácuo. E você tem o estado composto, como você diz, do espectro lá de fótons virtuais do vácuo, e eles guardam a coerência entre eles. Por isso que sai o estado emaranhado. Porque se eles não tivessem, você já sairia com uma fisicidade. Ah, sim, sim. Então, mas veja, vamos lá. Aquilo é uma teoria de primeiros princípios. Fundamental, então, não tem incoerência. Tudo coerente. Não tem incoerência. Mas ninguém me viu que é. Não, mas as medidas que você faz estão de acordo com isso aí. Veja, aquela generalização da mecânica quântica podia não dar nada, né? Aí você dizer, tem alguma coisa que está sobrando aqui. Estou falando isso, pessoal, porque eu fiz aquele experimento do emaranhamento de 2 ensembles, certo? Sem saber que ia dar certo, até quando deu. E nem o coordenador, o Kimball, ele duvidava. Ele disse, olha, se tiver qualquer fase, se a mecânica quântica não tiver garantindo que tudo no universo está com a fase travada, ou seja, tudo é coerente, não dá certo, também não dá certo. Tem qualquer fase sobrando, você embaralha tudo. Mas, do ponto de vista fundamental, as nossas discussões com os teóricos foram muito acaloradas nesse ponto aí. Tá bom?
eu perdi um pouquinho quando você falou da memória não volátil, né? Mas se você tira ali o feixe, né? Você decai, né? Em que sentido ali você... Qual feixe você está falando? Ah, sim. Da memória, você trabalha ali de memória não volátil. Ah, sim. Isso aqui já ainda com 2 lasers, né? Isso aqui seria o seguinte. Você excita o sistema com 2, só que isso aqui, ó, já é depois de desligar os 2. Certo. Aí quando você liga só um deles, Sim. aí esse aqui é emissão na direção do que não está lá. Certo. Mas aí ele apaga a informação. Com o né? tempo some. Isso aqui é a temperatura dos átomos. Sei. Então em que sentido ela é não volátil? Porque você está apagando a informação, né? Pois é, mas é diferente daquele processo que eu estava mostrando até agora. Eu tenho escrito leitura. Que o sistema volta para o estado inicial, acabou essa informação ali. Aí eu li realmente tudo, não tem mais o que fazer. Mas aqui, eu fico lendo, né? A memória morre sozinha, ela não morre por alguma coisa que eu fiz. É nesse sentido. Mas ela não volátil nesse sentido de que a leitura, teve uma leitura... por um tempo mais longo. Mas você Não, pode a carregar. leitura não apaga, né? A leitura não Múltiplas apaga a leituras, informação. permite múltiplas leituras. Eu fico brincando que é como se fosse um disco rígido. Você ficasse lendo. Você não sabe ainda, a gente está entendendo ainda do ponto de vista fundamental. Se tem algum aspecto que seja puramente quântico no problema, a gente sempre pode ter um análogo clássico para tudo. Mas ela é interessante discutir nesse, como eu estou colocando ali, digamos assim. Essa memória, ela é uma memória quântica? Tipo assim, você consegue guardar... O que você guarda nessa memória? É a última, não volátil. É. Bem, aí vamos voltar para aquela questão. Não serve de todas as memórias são quânticas, né? Não, A questão é se ela tem um aspecto puramente quântico. Isso. Então, a gente tem algumas ideias de como chegar nesse regime, né? Naqueles dados que eu mostrei até agora, você pode ter um análogo clássico. Né? A gente já tem um análogo clássico, você já montou. Na verdade, o análogo clássico é qualquer memória que dá aquele 2 ali, você pode entender como osciladores emitindo aleatoriamente, com fases aleatórias. Eles têm uma possibilidade de entrar em fase aleatoriamente, em processos difusivos, mas esse momento, ele ganha na estatística, ele gera aquele pico de 2, mas aí com o tempo essa difusão mata todo mundo. Então, tem um análogo clássico, certo? Mas a questão, esse aqui é o ponto que eu comecei, na verdade, o colóquio, né? Se você resolve fazer o quântico, mesmo sabendo que você tem um sinal, esse sinal eu consigo explicar, mas a gente já tem teorias indicando o que relacionado com isso eu não conseguiria explicar com esse modelo simplificado. Entendeu? Então esse aqui é o ponto. Quando você quantiza completamente, o que é que surge de novo? Agora esse Só seguir na ordem, a Sandra tentando. Bom, eu vou voltar para um negócio bem geral aí. A gente tem um sentimento seguinte, quando você quer guardar uma memória, um dos grandes problemas é a emissão espontânea, a interação com o ambiente, né? Então, o que você mostrou aí é que é difícil de entender, uma das coisas mais complicadas é esse problema. E se você for por um lado de você tentar desligar esses modos do vácuo? Então, veja, a forma que você tem não é para desligar o modo vácuo, você pode usar aquele efeito Purcell, né? O efeito Purcell, na verdade, é você transformar, criar um super modo de vácuo. E aí, com aquele super modo, você pode tratar ele como se fosse uma interação completamente coerente. Aí você entra no modelo de James Cumming, né? Que aí trata isso, ou seja, a interação coerente com um modo, né? De vácuo, somente um, mas que realmente domina o sistema. Aí você não precisa mais usar essa linguagem, você não está lidando mais com um reservatório, digamos assim, uma banda larga. Mas continua tendo aquele modo ali, né? Desligar esse reservatório? Desligar mesmo é dureza. O mais próximo disso que eu conheço é essa eletrônica quântica de cavidade, né? Ok, mais alguma pergunta? Qual é a conexão das origens, o papel do átomo vestido do planeta de Marte? Tem um papel grande aí. Agora, é porque o átomo vestido ele é uma forma de você entender a interação do átomo com a luz, né? Mas não é exatamente um problema da emissão espontânea em si, né? Se você pensar naquela imagem que eu fiz desse problema, né? É um sistema isolado, que é um campo coerente, interagindo com um átomo só, que você consegue usar a mecânica quântica padrão, o modelo do átomo vestido está ligado a isso. Entendeu?
E quando você vem com um laser e você cita o sistema atômico, realmente aquilo, se você quiser descrever mais corretamente, é um sistema só. Eles estão tão acoplados que se você pensar em um isolado do outro, tem um certo artificialismo. Você nota isso pelo seguinte, você pode imaginar assim, tem a luz excitando o átomo, e você pode tentar encontrar o estado do sistema composto. E esse vai ser um estado diferente do átomo individual. O átomo individual evolui no tempo, o estado interno. Mas você pode passar por uma base em que você vai ver o sistema composto, e aí tem as altas energias. Aí, entendeu? O átomo vestido surge nesse contexto, é um sistema composto, e aí você percebe a alta energia. Agora, o que é que ele ganhou disso e o que é que tem a relação? Não, isso que eu estou chamando a atenção. O átomo vestido ele entra naquela, como é que você interpreta átomo luz isoladamente do vácuo. Então, o vácuo entra bagunçando essa imagem, digamos assim. Entra outro campo, né? Aí você tem que compor todo mundo. Ok. Se não mais perguntas, então agradecemos a